Coisa que você tem que aprender é que todo filho vira pai, todo pai tem um filho, e o normal, se você for alguém próspero se você tiver longevidade, você vai assistir os filhos dos seus filhos. Então, se todo mundo é filho, essa pessoa ela precisa de um dia assumir o papel de pai, depois gerar um filho. Quando você olha para a semente, para a árvore, para o fruto, é a mesma coisa. Você olha na natureza, em toda a criação, é a mesma coisa. Significa o quê? Não existe ninguém que não foi chamado por Deus para liderar, para gerar. Todos vocês que estão aqui presencialmente falam assim: eu sou gerador. O que significa isso? Ser gerador. As pessoas foram programadas para elas darem certo e não para elas multiplicarem. Elas foram programadas para elas serem queridas. Elas foram programadas para serem aceitas, aprovadas. O significado de paz na vida das pessoas é: se ninguém tem treta comigo, eu estou em paz. Certa vez foram avaliar um quadro, uma competição não, de pintura, e aí pegaram 3 quadros, foram os finalistas. Um quadro estava representando a paz, essas três pinturas. Então era quem representava melhor a paz. Um desenhou um mar calmo, o outro pasto verdejante, o outro um mar revolto com uma rocha e uma águia e um filhote lá dentro da fenda da rocha. Por certo que o mar revolto com a rocha e a águia protegendo o filhote ganhou. Porque a paz, ela não é ausência de treta, é governo o tempo todo, tanto na calmaria quanto na tempestade. Aonde as pessoas perdem a mão? Na tempestade. Salomão fala o seguinte: é na crise que se conhece um fraco. O que significa isso? Na crise você conhece um fraco. Todos nós fomos treinados para sempre manter a postura. Só que quando você dá um choque numa pessoa, quando você provoca uma crise nela, essa pessoa ela mostra verdadeiramente quem ela é. Qual que é a técnica que eu uso para recrutar novos amigos, novos sócios, novos colaboradores? Expõe a pessoa à crise o mais rápido possível. Nós somos reconhecidos na crise. Qual que é a verdade sobre nós? Na crise. Quando você pega uma pessoa, ela é toda certinha, não peida, não faz nada. Você expõe ela na primeira crise dela, você conhece quem ela é. Ninguém é o que de fato demonstra quando está na frente dos outros. Você é aquilo que você demonstra numa crise. A crise no desenho, né? Você tem um quebra-mola que faz assim, a depressão é o contrário de um quebra-mola. A crise é quando a gente encontra a pessoa no vale. O que significa isso? Se você é uma pessoa que tem alguma crise de identidade, se é uma pessoa que tem algum problema com medo, você já vive em crise. Mas às vezes eu estou em paz. Você está fingindo que não está na crise. A crise é quando a gente é traído, é quando a gente é abatido, é quando a gente sente injustiçado. A crise ela é terrível. Só que é a única hora que eu consigo ficar em paz. De tanto reforçar esse drive, é a única hora que eu fico em paz. Quando a gente está lá na corrida e fala, vai chover, está com 60% de chance de chover, 80% de chance de chover. Fica todo mundo assim: será que eu ponho um pneu de chuva ou ponho um pneu de pista seca? Você fala, é tão simples, decide qualquer um, depois troca. Trocou na hora errada, acabou a corrida. Não sei se você sabe, mas o pneu de corrida, se você colocar o pneu de chuva e a pista secar bem rápido, ele desintegra, descasca rapidão. Não é igual o pneu seu radial de carro, que dá para você andar um ano inteiro com ele. Ele acaba em 10 voltas. Ele é tão macio que se ele for colocado numa pista e ela estiver molhada e ela secar rápido, o pneu inteiro descasca e estoura. É incrível esse pneu. Só que se você colocar o pneu que não é de chuva, o carro vai derrapar igual o quiabo. Então é na crise que conhece um fraco. E eu descobri uma coisa, modelando o Ayrton Senna. Certa vez ele ficou em último lugar no kart. Estava chovendo, ele ficou louco. Na crise o Ayrton conheceu quem era o Ayrton. O que ele fez? Ele estava na casa dele, aqui em São Paulo. Era jovem. Todas as vezes que chovia,
todo mundo parava de correr de kart e ia embora. Aonde estava o Ayrton Senna? Lá no kartódromo. O Ayrton ia para o kartódromo treinar na chuva. Eu não tinha passado nenhuma coisa com chuva, não tive ninguém falando se é ruim, se é bom, não tive nenhum medo, nenhum receio. Mas só de ficar caçando tudo do Ayrton, só para você ter uma ideia, eu tenho os documentos do Ayrton Senna. Tudo, as carteirinhas, tudo que você imaginar do Ayrton Senna eu fui atrás. Pablo, você é um fã dele? Acredite, não. Mas como ele é uma máquina, ele conseguiu ver coisas que nenhum piloto viu, eu falei, eu tenho que caçar a frequência dele para entender o que ele viu. E eu vou te contar, eu peguei tudo que você imaginar do Ayrton Senna. Como eu não tive problema, não bati, não tinha medo, nada em relação à chuva, eu peguei o código dele, ele ficou muito bom. Quando você está correndo, o lugar onde os pneus passam sempre é o mesmo, fica um borrachão lá. Na chuva, mesmo com o pneu de chuva, você não pode passar no mesmo traçado. Então vou te dar uma dica sobre crise. Na crise, o percurso, o circuito tem que mudar. O mais interessante é que o traçado, a pista é igual, mas o traçado é diferente. Você freia em um lugar diferente, tem que usar pneu diferente, temperatura diferente, tudo diferente. Eu estudei tanto isso que na minha primeira corrida na chuva, eu estava divertindo, só que me incomodou. Eu olhava para o lado, estava todo mundo preocupado. Por que preocupado? Porque a maioria corre com medo de não bater carro. Você vai andar feliz, você vai bater o carro. Eu lembro de pôr várias pressões atrás do Nésio Monteiro. E essas pressões que eu coloquei no Nésio Monteiro, ele deixava passar porque ele não suportava a pressão. Às vezes ele saía da pista. Ele falou, mano, para com isso. Eu falei, vamos, eu estou fazendo isso para descobrir o que medo que você tem. Ele falou, meu medo é de gastar 50 mil na batida. Aí eu falei, então você não pode ser piloto de carro. Se você pilotar com medo disso, você não vai conseguir nunca chegar no pódio. Você não vai chegar. Pode ficar em paz. Aí, então vamos destravar isso. Quando ele perdeu o medo de bater, você vê o tanto que ele ficou agressivo. Eu lembro que eu não andei nenhuma vez perto do líder do campeonato, mas no dia da chuva eu pus pressão em todo mundo. Que eu modelei o código da chuva. É na crise que você conhece uma pessoa fraca. Então, não espera chegar a crise. Anota aí. Eu vou treinar a crise. O que eu vou fazer? Aperta o botão do transbordo aí, vocês que estão assistindo. Eu vou prever a crise, eu vou treinar a crise, eu vou forçar a crise. Olha o que eu falei. Eu vou prever, na verdade eu vou antever, eu vou treinar e eu vou forçar a vinda dela. Tem como reinar em tempos de crise. O que você tem que trabalhar mais rápido na sua vida é largar de ter esses medinhos que são emocionais. O único medo que você tem na vida de verdade é um medo de morte. Quando você é cristão verdadeiramente, a única coisa que você não pode ter medo é de morrer. Eu te garanto, você vai anotar esse código. Quem não tem medo de morrer não tem medo de mais nada. Porque todos os medos, eles têm uma conexão e a raiz de todos os medos é a morte. Ah, eu tenho medo de cair. Cair porque machuca, faz isso, morre. Eu tenho medo de abrir uma empresa. Tenho medo porque senão vai ter que pagar a conta, perder a casa, morar debaixo da ponte, não sei o que, morre. Toda a raiz de todo medo, fala com a boca assim, ó, a raiz de todo medo é a morte. E aí o que acontece? Pra você ficar vivo, você abre mão de governar, só que aí você já morreu. O que é o grande lance? Vou te contar uma história bíblica aqui hoje que mexe muito comigo. Quando você morre de medo de crise, você não vence guerra nenhuma. Porque toda guerra é uma crise. Uma boa dica que eu te dou, você que é general do reino, não entre em guerra que não é sua. Gasta energia, gasta munição, faz tudo errado. Tudo por causa de ego. Pega aquilo que faz sentido no seu coração e aplica energia naquilo. O que não faz, tira o batalhão. Inclusive no casamento. Te dá um código de casamento. Quando eu tive discernimento disso, eu olhei para a Carol e falei, mano, mas por que a gente briga? Nós vamos fazer 13 anos de casado. A gente não briga mais. Muitos anos. Que um dia eu tive discernimento, alguns anos atrás. Falei, Carol, você percebeu que toda vez a gente briga porque a gente não resolveu ontem, aí hoje a gente está brigando porque a gente deixou por orgulho, alguma coisa? Nós não vamos mais dormir sem resolver. Aí beleza. Quando eu vi as próximas brigas, nenhuma mais tinha vindo do dia anterior. Era tudo do mesmo dia. Eu falei, mas não parou de brigar ainda. O que eu consegui foi não alongar a briga, então vamos resolver ela rápido. Mas quando eu peguei esse código aqui, as brigas acabaram. A briga deu o seguinte, nós somos um único reino. Eu sou um rei, ela é uma rainha.
Não tem como a gente brigar um com o outro. Quando eu vejo que a minha rainha priorizou algo que não é tão prioritário para mim, se eu não entender o que eu estou te explicando agora, eu vou brigar com ela. Mas o que eu resolvi fazer? Priorizar minhas guerras. O que foi o combinado com a rainha? Falei para a rainha o seguinte: eu sou seu rei, eu vou na frente, eu morro por você. Às vezes, se a guerra que você está querendo que eu entre não fizer sentido para mim, eu vou pegar meu batalhão, vou passar para de trás do seu e vou te apoiar. E aí o que acontece? Porque como que faz para você parar de brigar no casamento? Você olha para a pessoa. Essa é uma briga que faz sentido para você de verdade? É uma coisa que nós dois vamos abandonar. Diversas vezes, nós dois abandonamos. Não interessa esse assunto. Só que quando ela bater o pé e falar, isso faz sentido para mim, eu dou ré, o batalhão sai de cena, entra atrás e fala, eu te apoio nessa briga. Só que não é uma briga entre nós, é uma briga focada em alguma coisa que vai fazer edificação para nós. A gente não foi ensinado a liderar, a batalhar, a ir atrás daquilo que a gente acredita. A gente foi ensinado a agradar os outros, a não passar vergonha, a ser querido. E é por isso que todo mundo tem medo de ter um batalhão.